Seis. Economia, as vendas do comércio caíram 1,7% no mês de junho. Denise Campos de Toledo aqui conosco. Foi um resultado negativo depois de 2 meses de alta. O que favoreceu essa redução, hein, Denise? Olha, Tiago, é todo o contexto que nós temos hoje, a conjuntura, né? Você tem aumento da inflação, o orçamento das famílias comprometido com despesas básicas, a questão do aumento de energia, aumento de alimentos, de outras despesas que vai roubando renda. Nós tivemos uma recuperação muito fraca no mercado de trabalho quando a gente pega a PNAD, que considera também o emprego informal. Então, mesmo que o CAGED apresente dados positivos em relação à geração de emprego com carteira assinada, isso é apenas uma fatia de mercado de trabalho. Nós já temos também um certo encarecimento do custo do crédito, independentemente do momento em que começou a elevação da Selic, você já viu o mercado antecipando, porque tem a chamada curva de juros. Então, na medida em que há preocupações com inflação, preocupações com o ambiente político, econômico, essa curva de juros vai pressionando e as instituições financeiras vão incorporando isso no custo do crédito, principalmente em financiamentos mais longos. Então, nós tivemos o pior desempenho deste ano para o comércio, depois de 2 meses de uma recuperação importante, e foi o segundo pior resultado da série histórica que começa em 2000. E com esse dado agora, o comércio está 2,6% apenas acima do nível pré-pandemia. Então, houve uma perda mesmo de ritmo, lembrando que junho teve até uma data importante para o comércio, que foi o Dia dos Namorados, mas nós temos uma queda generalizada aí, quando você pega de vestuário, de alimentação, de combustíveis, que também subiram demais. Quando você pega o acumulado em 12 meses, é uma reclamação geral da população. Então, a perspectiva ainda é de recuperação da atividade econômica, se considera o avanço do PIB de 5%, mas a gente vê esses tropeços. Lembrando que no mês de junho, o próprio IBGE tinha mostrado aí a indústria com instabilidade e com queda, inclusive, no acumulado do trimestre, né? E escuta, Denise, depois de todas as explicações sobre a PEC do precatório, percebeu-se uma manobra para tentar driblar o teto de endividamento do governo? Explica para a gente melhor essa informação. Exatamente, a regra de ouro, depois que foi detalhada toda a PEC, não é que houve explicações ontem do Ministério da Economia, se falou na criação de um fundo que vai juntar aí recursos que vêm de privatizações, de venda de imóveis de governo, de participação do petróleo, de tudo isso, né? E a explicação é que esses recursos seriam utilizados para o pagamento de dívidas, entendendo-se aí o pagamento dos precatórios que vão ser parcelados, os de maior valor, em até 10 anos, com a indexação feita apenas pela taxa básica de juros. Só que tem um ponto lá que coloca que o governo pode incluir na programação orçamentária o que ele vai precisar de crédito para bancar despesas. E a regra de ouro proíbe que se tenha crédito, aumento aí do endividamento para bancar despesas de custeio. O governo pode se endividar para investimentos. Ele normalmente isso não tem acontecido, ele acaba solicitando ao Congresso autorização para um crédito extraordinário. Isso vem sendo formalizado, a pandemia explodiu nessa autorização de crédito extraordinário, mas não deixa de ser uma forma de driblar a regra de ouro e eles não abriram muito o jogo nas explicações. É mais um fator que aumenta o risco em relação à gestão das finanças públicas, o tal risco fiscal que tem interferido muito na curva de juros, na atração de investimentos, fica todo mundo meio desconfiado do que pode acontecer, né?